A escuridão sempre parece estar à espreita, não é? Às vezes ela se disfarça de luz, como uma lâmpada fluorescente zumbindo no teto de um pronto-socorro, revelando rostos cansados e olhares perdidos. Sou médico de emergência e, em cada plantão, carrego o peso de segredos que muitos prefeririam esquecer. Mas como posso esquecer quando as histórias de vida e morte se entrelaçam diante de mim, em um ciclo interminável de dor e desespero? É uma noite qualquer em Springfield, uma cidade que deveria estar dormindo, mas que se agita com o grito de sirenes e o cheiro pungente de desinfetante. Aqui, no Hospital Geral, o tempo se distorce. Cada minuto é uma eternidade, e cada paciente que entra é uma nova oportunidade de redenção, ou ruína. Meus colegas me chamam de o médico do horror em tom de brincadeira, mas sei que há mais verdade do que piada nessa alcunha. Eles não conhecem os fantasmas que me assombram, as vidas que não consegui salvar, as decisões que me perseguem como sombras. Uma noite, uma jovem chamada Clara entrou pela porta da emergência, seus olhos arregalados de medo e a respiração entrecortada. Ela havia sido vítima de um acidente de carro, mas o que me deixou inquieto era a maneira como a escuridão parecia dançar ao seu redor. Enquanto a examinava, percebi que havia algo mais, uma presença, uma força que parecia querer se apoderar dela. Minha mão hesitou sobre seu braço e uma onda de desespero me atingiu. O que eu poderia fazer? A vida de Clara estava em minhas mãos, mas a verdade é que havia algo além da medicina em jogo ali. Uma batalha entre o bem e o mal, entre a esperança e o desespero. Enquanto as horas se arrastavam, o monitor cardíaco apitava com uma regularidade quase hipnótica. Clara lutava contra um destino que parecia selado, e em cada batida, eu me via refletido em suas lutas internas. Eu tinha perdido pacientes antes, mas havia algo de diferente naquela noite. O medo e a solidão que eu tentava esconder começaram a emergir, e percebi que a verdadeira batalha não era apenas contra a morte, mas contra os demônios que habitavam minha própria mente. O que eu estava disposto a sacrificar para salvá-la? Essa questão ecoava em minha cabeça enquanto o relógio continuava a avançar. As histórias macabras que cercavam meu trabalho não eram apenas sobre os outros, eram também sobre mim. Cada vida que se esvaía era um lembrete de que, em algum lugar, eu também poderia perder a minha. O tempo parecia se arrastar enquanto Clara lutava contra a escuridão que tentava engoli-la. O ambiente do pronto-socorro, que normalmente era uma sinfonia de vozes e passos apressados, agora estava envolto em um silêncio pesado, como se o ar estivesse carregado de uma expectativa insuportável. Cada vez que eu a observava, sentia a presença obscura ao meu redor se intensificando. Não era apenas a pressão do meu trabalho, havia algo mais. Uma sensação palpável de que algo estava se aproximando, algo que eu não conseguia identificar. Enquanto eu tentava estabilizar os sinais vitais de Clara, meu colega de plantão, Dr. Ricardo, se aproximou. Ele tinha uma expressão grave, seus olhos refletindo a mesma inquietação que eu sentia. "Está tudo bem, Marcos?" Ele perguntou, mas suas palavras pareciam mais uma tentativa de acalmar a si mesmo do que a mim. "Não sei", respondi sem conseguir desviar o olhar de Clara, que agora parecia mais pálida do que nunca. "Há algo errado, algo que não consigo explicar." Ricardo franziu a testa, mas antes que pudesse responder, um apagão repentino mergulhou a sala em trevas. O zumbido das máquinas se calou e o pânico tomou conta do ambiente. As luzes de emergência iluminavam o corredor, criando sombras dançantes que pareciam se mover com vida própria. A escuridão não era apenas física, era como se uma presença estivesse se insinuando nas fissuras da realidade, espreitando por trás do medo. "Precisamos de uma lanterna", gritei, sentindo meu coração acelerar. A escuridão começou a se tornar opressora, como se estivesse viva, tentando envolver tudo em seu abraço gelado. Ricardo desapareceu em busca de uma fonte de luz, e eu me vi sozinho com Clara, que agora estava se debatendo, como se estivesse presa em um pesadelo. Foi então que percebi a primeira manifestação daquela força. Uma sombra se projetou na parede, distorcendo a forma de Clara em algo grotesco. Meu estômago se revirou e um frio percorreu minha espinha. "Clara!" eu clamei, segurando sua mão com firmeza. "Lute, você precisa lutar." A respiração dela se tornava cada vez mais irregular, e eu estava prestes a perder a esperança quando, de repente, uma luz tênue iluminou o rosto dela. Era Ricardo segurando uma lanterna, mas o olhar em seu rosto era de pavor. "Marcos, você viu isso?" ele perguntou, sua voz trêmula. "O que você viu?" Eu insisti, o medo se infiltrando em cada palavra. "A sombra, ela se mexeu. Não é só você."
Algo está aqui. A confirmação de Ricardo foi como um balde de água fria. Não era apenas minha mente pregando peças. Havia algo ali, algo que estava se alimentando do medo e da dor. No momento seguinte, as máquinas começaram a apitar novamente e os monitores mostraram um sinal vital estável, mas o alívio foi breve. O ambiente ainda estava repleto de uma tensão sufocante, como se estivéssemos sendo observados. Olhei para Clara e vi que seus olhos, antes cheios de medo, agora estavam fixos em um ponto além de mim, como se vissem algo que eu não conseguia perceber. Marcos, ela sussurrou, a voz fraca. Eles estão aqui. Aquelas palavras ecoaram em minha mente e percebi que a batalha que eu estava travando não era apenas pela vida dela, mas contra algo muito maior e mais aterrador do que eu poderia imaginar. Algo que estava ali, à espreita, esperando pelo momento certo para se revelar. E a pergunta que me atormentava era: estaria eu disposto a confrontar essa escuridão, mesmo que isso significasse encarar meus próprios demônios? Naquele instante, a atmosfera se tornou insuportável. A voz de Clara, fraca e trêmula, me despertou de um estado de paralisia. Eles estão aqui. A frase ecoou em minha mente, reverberando como um sino de alarme. Meu olhar se fixou em seu rosto, mas o que eu vi não era apenas medo. Havia algo mais profundo, uma compreensão que me escapava. Ricardo, ao meu lado, começou a tremer. A luz da lanterna que ele segurava vacilava, lançando sombras que pareciam se contorcer e se aproximar, como se a própria sala estivesse viva. Eu sabia que precisava agir, mas o que poderia fazer diante de algo que transcendeu minha compreensão? E então, como se as paredes estivessem ouvindo nossas conversas silenciosas, um som começou a surgir no fundo do corredor. Era um murmúrio, um sussurro indistinto que se transformava em um coro de vozes. Não eram apenas ecos de dor. Cada palavra carregava uma história, uma tragédia, e todas pareciam se unir em um lamento profundo que penetrava em minha mente como uma punhalada. Marcos. A voz de Clara agora estava mais clara, mas havia um desespero em seu tom que me deixou em alerta. Eles querem algo de mim, algo que eu não sei como dar. A ideia de que a escuridão não estava apenas lá para nos aterrorizar, mas tinha um propósito, me fez questionar minha sanidade. Seria possível que a realidade estivesse se desintegrando ao meu redor? Ricardo, com olhos arregalados, olhou para mim e, em um sussurro, disse: precisamos sair daqui. Não podemos ficar em um lugar assim. Mas antes que pudéssemos planejar uma fuga, as luzes emergenciais começaram a piscar freneticamente, como se estivessem lutando contra a escuridão que ameaçava engolir tudo. Foi então que a sombra que se projetava na parede começou a se contorcer, transformando-se em uma figura, um espectro, uma forma indistinta que parecia se aproximar de nós. Eu queria correr, mas algo me prendeu ao lugar. A figura tinha um semblante familiar, e em um momento de terror percebi que era alguém que eu conhecia. Clara! Eu gritei, mas minha voz saiu como um eco distante. O espectro se aproximou dela, e uma onda de energia atravessou a sala, fazendo com que eu sentisse como se estivesse sendo puxado para dentro da escuridão. Não olhe! Clara gritou, mas já era tarde. Os olhos do espectro se fixaram em mim, e naquele instante, uma lembrança distante me atingiu como um relâmpago. Era uma memória de um paciente que eu havia perdido anos atrás, um caso que ainda me assombrava. A conexão se formou, e percebi que a escuridão não era apenas uma força externa. Ela estava ligada a mim, às minhas falhas, aos meus medos. Eu não estava sendo apenas um espectador dessa batalha, eu era parte dela. O que você quer de nós? Eu clamei para a figura nebulosa, a verdade começando a se desdobrar em minha mente. Nesse momento a sala pareceu tremer, e a presença obscura se intensificou, como se estivesse prestes a revelar sua verdadeira intenção. O que quer que estivesse ali não era apenas um espectro de dor, era um reflexo das minhas próprias inseguranças, um demônio que eu havia ignorado por muito tempo, e agora, ele estava prestes a cobrar seu preço. Se eu quisesse salvar Clara, teria que confrontar não apenas a escuridão que a cercava, mas a própria escuridão que habitava em mim. A figura nebulosa flutuava entre nós, uma amálgama de dor e arrependimento que parecia se alimentar de nossos medos. Eu podia sentir o ar pesado, como se a própria sala estivesse segurando a respiração, esperando por um desfecho. Clara! Gritei novamente, mas a voz dela se perdeu em meio ao lamento que ecoava no corredor. Era um chamado desesperado, uma súplica que me instigava a agir. A sombra avançou, e eu, paralisado, percebi que a verdade estava bem diante de mim. O espectro não era apenas uma visão do passado, ele era um reflexo do que eu havia me tornado. O que você quer de mim? Perguntei,
o desespero se transformando em uma ousadia inexplicável. Resolver. A voz do espectro reverberou, não como um eco, mas como uma verdade inegável. E de repente, as memórias começaram a inundar minha mente. Os rostos dos pacientes que não consegui salvar, os sonhos despedaçados e as promessas não cumpridas. Era isso que a escuridão queria, que eu confrontasse minha culpa, que eu aceitasse meu fracasso. Eu não posso mudar o passado, berrei, a frustração transbordando em cada sílaba. Mas à medida que as palavras saíam, percebi que não era apenas uma negação. Era uma chance de libertação. Se eu quisesse salvar Clara, precisava confrontar o que eu mais temia. A figura se aproximou ainda mais, seus olhos vazios penetrando em mim. Você pode libertar-se. Enfrente sua dor. As palavras cortaram como uma lâmina, e eu me vi em um abismo. Então, em um impulso, fiz o que nunca pensei que seria capaz. Aceitei a dor. Sim, eu falhei. Eu não consegui salvar você. Gritei para a sombra, cada palavra uma liberação de anos de arrependimento. Mas eu vou lutar por Clara. Eu não vou deixar que você a leve. A sala tremeu, e a energia se intensificou. Eu podia sentir a conexão entre nós, como se as sombras da minha culpa se mesclassem com a dor do espectro. Ouvindo o eco de suas memórias, algo mudou dentro de mim. A escuridão, antes opressiva, começou a se dissipar. Você não precisa mais de mim, eu disse, a voz mais firme agora. Eu aceito minha dor, mas não deixarei que ela defina quem eu sou. A figura hesitou, e pela primeira vez, pude ver um vislumbre de luz através do seu semblante sombrio. Era a chance que eu precisava. Com um movimento decidido, estendi a mão em direção à sombra, como se pudesse tocar a essência dela. Vá, encontre a paz. Você não está mais preso a mim. E assim, com um rugido ensurdecedor, a entidade começou a se desvanecer, suas formas se dissolvendo em uma névoa pálida que se dissipava no ar. Ao mesmo tempo, senti uma onda de alívio e liberação. Clara estava ali, mais viva do que nunca, e a escuridão que nos cercava finalmente começou a encolher. Com um último olhar para o espectro, entendi que a verdadeira luta não era apenas contra as forças externas, mas contra os demônios que habitavam dentro de nós. E naquele momento, eu finalmente me libertei. A sala agora estava envolta em um silêncio sepulcral, e a pressão no ar se dissipou lentamente, como se um peso imenso houvesse sido retirado de meus ombros. Eu olhei para Clara, que estava ali, viva e respirando, mas havia uma fragilidade em seu olhar que me fez perceber que a batalha ainda não havia terminado. O espectro, embora finalmente apaziguado, havia deixado suas marcas, e não apenas em mim. Minhas mãos tremiam e as cicatrizes emocionais recém-descobertas começaram a se infiltrar na minha consciência. Havia um vazio dentro de mim, um eco de todas as memórias que eu havia confrontado. A dor que eu aceitara não desaparecera, ela havia se tornado parte de quem eu era. Enquanto olhava para Clara, percebi que a luta não era somente contra o passado, mas também uma luta para encontrar um futuro que agora parecia incerto. Você está bem? Perguntei, tentando esconder a angústia na minha voz. Ela assentiu, mas eu podia ver que o terror ainda residia em seus olhos. O que acabara de acontecer não era algo que se apagaria facilmente. O fantasma que havia nos assombrado estava agora banido, mas os efeitos das suas ações ainda permaneciam. Um arrepio percorreu minha espinha ao lembrar da força com que a sombra havia se aproximado de mim. O que eu sentira era uma visão do meu próprio fracasso, uma lembrança constante de que algumas feridas nunca cicatrizam completamente. O espectro havia se dissipado, mas as vozes de todos que não consegui salvar ainda ecoavam em minha mente. Eu poderia ter libertado o espírito, mas havia uma parte de mim que ainda se sentia presa. Enquanto caminhávamos em direção à saída, notei que a sala ainda parecia diferente. As paredes, antes opressivas, agora pareciam mais como testemunhas silenciosas do que havia acontecido. Eu sabia que o mistério havia sido resolvido, mas havia tantas perguntas sem resposta. O que realmente aconteceu com aqueles que eu não consegui ajudar? O que mais poderia estar escondido nas sombras da minha mente? Saímos para o corredor, e a luz do dia invadiu o espaço, aquecendo meu rosto. Mas mesmo assim, uma sensação inquietante me acompanhava. O que se foi pode ter encontrado a paz. Mas eu sabia que essa experiência me mudara para sempre. A sensação de estar sendo observado nunca me abandonaria completamente. O espectro poderia ter se dissipado, mas a sombra que ele deixara em mim era uma lembrança constante de que a luta contra nossos próprios demônios é uma batalha que nunca termina. O futuro que me aguardava era incerto, e embora Clara estivesse ao meu lado,
Eu sabia que teríamos que enfrentar não apenas as cicatrizes físicas, mas também as emocionais que essa experiência deixara. Enquanto caminhávamos juntos, deixei escapar um suspiro profundo, sabendo que, embora tivéssemos escapado daquela noite, os ecos do passado ainda nos seguiriam. Enquanto caminhávamos em direção à luz do dia, percebi que a verdadeira batalha estava apenas começando. As cicatrizes que carregamos não são apenas marcas de dor, mas também lembranças de superação. O que havia acontecido naquela sala era um lembrete de que, mesmo após enfrentar nossos medos, as sombras podem persistir. Cada um de nós carrega dentro de si uma coleção de experiências que moldam quem somos, e embora o espectro do passado tenha se afastado, as lições que ele trouxe não podem ser ignoradas. Olhei para Clara e uma onda de gratidão me invadiu. Estávamos juntos nessa jornada, e a conexão entre nós havia se fortalecido de maneiras que nunca poderia ter imaginado. A luta nos havia ensinado que a verdadeira força não reside na ausência de dor, mas na capacidade de compartilhá-la e encontrar luz mesmo nas trevas. Compreendi que ao enfrentar nossos demônios, abrimos espaço para a esperança e a renovação. Enquanto saíamos do edifício, uma nova determinação começou a brotar dentro de mim. O futuro poderia ser incerto, mas eu não estava mais disposto a permitir que o medo me controlasse. Ao invés disso, decidi que cada passo adiante seria uma afirmação de minha coragem. A vida é um emaranhado de desafios e oportunidades, e agora eu estava preparado para abraçar cada um deles. Se você já se sentiu preso em suas próprias memórias ou medos, convido você a refletir sobre suas experiências e a compartilhar suas histórias. Juntos, podemos encontrar força e esperança nas adversidades. Curtam e se inscrevam para que possamos continuar essa jornada, explorando a profundidade do que significa ser humano. Vamos enfrentar nossos demônios juntos e descobrir a luz que sempre esteve ao nosso redor.